uma alegria para mim reapresentar-me aí na sua casa, querido irmão, querida irmã, para, desta vez, para o 11º domingo do tempo comum, cujo evangelho, em todas as igrejas católicas do mundo deste domingo, é Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Como sempre, para a nossa leitura orante, primeiro vamos tentar compreender o texto no que ele diz em si mesmo. Em seguida, a oração a partir dele, a partir da palavra. Acompanhe comigo, se tiver sua Bíblia em mãos. Se quer seguir ouvindo, esteja atento, atenta, pois. Dizia Jesus: acontece com o reino de Deus o mesmo que com o homem que lançou a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, mas a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim a espiga cheia de grãos. Quando o fruto está no ponto, imediatamente se lhe lança a foice, porque a colheita chegou. E dizia: com que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, quando é semeado na terra. É a menor de todas as sementes da terra, mas quando é semeado, cresce e torna-se a maior de todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a tal ponto que as aves do céu se abrigam à sua sombra. Anunciava-lhes a palavra por meio de muitas parábolas como essas, conforme podiam entender. E nada lhes falava a não ser em parábolas. A seus discípulos, porém, explicava tudo em particular. Vamos lá. Querido irmão, querida irmã, não esqueçamos, Jesus passara, antes dessas cenas, por uma fase de muitas altercações com os escribas e fariseus, que o acusavam de agir inspirado nas forças diabólicas de Beelzebul. Eles depois se retiraram e Jesus começou a ensinar junto ao mar, para as multidões. Começara pela parábola do semeador e está a lhes explicar sobre ou mediante parábolas. Parábola é uma espécie de história de tipo comparativo. O reino de Deus é como? É quase se poderia dizer, é comparável a. Esta parábola aqui da semente que germina por si só, somente Marcos a apresenta. É um dos pouquíssimos textos de Marcos que não são repetidos, claro, apresentados numa perspectiva própria do autor, que não são tomados por Lucas ou por Mateus. Quase todo o evangelho de Marcos está presente em Mateus e em Lucas, mas esta parábola não. O que dizia? Acontece com o reino de Deus o mesmo que com o homem que lançou a semente na terra.
Ele dorme e acorde de noite e de dia, mas a semente germina e cresce, sem que se saiba como. O princípio da semente está nela própria, não é uma força que vem de fora, que faz a semente germinar, crescer. O solo oferece suas propriedades nutritivas para a semente, mas é a semente portadora de uma verdade secreta nela mesma que maravilhosamente faz crescer. O que pretende o evangelista? Pretende do seu leitor que compreenda, se a semente é a palavra, assim apresentada na parábola anterior, a palavra de Deus é como a semente, portadora de uma força misteriosa ao solo, que na parábola anterior o Senhor explicara, ao solo comparável, parábola, comparação, ao coração humano. Ao coração humano cabe acolher a semente como o solo, acolher a palavra como o solo acolhe a semente. Há uma força interna da palavra, por ser palavra de Deus, que transforma tanto o solo quanto a semente em uma vigorosa planta que produz frutos. Não somos nós, os ouvintes da palavra, que por nossos méritos transformamos a história. Não somos nós que por força de nossas próprias vitalidades somos portadores dos segredos do mundo. A humanidade sem Deus não tem força para construir uma história de paz e de reconciliação. E ainda nesse jogo de comparações, uma segunda comparação. Com que compararemos o reino de Deus? Como o grão de mostarda semeado na terra. Estamos sempre nesse campo da vida agrícola, muito familiar a Jesus e familiar aos seus ouvintes. Um grão de mostarda, uma variedade de mostarda no Oriente, não temos aqui, cuja semente é muito pequena, pequeníssima. Também as nossas mostardas aqui têm sementes pequenas, que cresce como uma hortaliça vigorosa, que pretende aqui ilustrar Jesus com esta parábola, que aquela pequenez é portadora de uma grandeza que supera qualquer outra realidade. A imagem aqui é da horta, da hortaliça e da horta. Não há nenhuma hortaliça com as dimensões da mostarda no Oriente, aquela variante de mostarda. Assim o reino de Deus. As aves virão abrigar-se. Não é assim propriamente, as árvores não vêm fazer ninhos e abrigar-se em uma hortaliça. Mas o que pretende Jesus dizer com isso? Na região da Palestina, como no Líbano, eram famosos os cedros do Líbano. Árvores frondosas, grandes, algumas chegavam a 30 metros de altura, grossas. Parecia que nenhuma ventania era capaz de expugná-las. E imaginavam que Israel era como um grandíssimo cedro. E todas as aves viriam se abrigar, todos os povos, todas as aves, no cedro, que seria Israel. Jesus contrapõe. As aves que procurarão abrigo vão procurar abrigo numa planta frágil. Porque o reino de Deus não se apresenta com a potência dos poderosos, mas com uma força
que não vem de suas instituições e de suas estruturas que sustentam. Sua força vem de Deus mesmo e produz frutos e se abrigam na sua sombra. Abrigar-se na sombra, desde os tempos do Antigo Testamento, é a imagem, quer da ovelha que se abriga, que descansa em sombra, na sombra de árvores frondosas, da oliveira ou da videira, ou da figueira, em pastagens abundantes, com nascentes nas proximidades, é a imagem de alguém que está em paz, assinalado pela força, por uma potência que procede do alto, abençoa e protege. Assim aqui, o reino de Deus não depende das nossas vitalidades, mas de nós cabe o compromisso de acolher, de aderir, de tornar-nos terrenos dóceis ao dom que é a palavra, assim como para a palavra, assim como para a semente, o solo é um lugar no qual ela possa desentranhar suas próprias vitalidades. O que pede o evangelista do seu leitor? Atenção à palavra. Ela chega com a mesma gratuidade com que chega a semente ao solo. Querido irmão, querida irmã, é o passo seguinte, é a verdadeira leitura orante agora. Como sempre, a pacificação interior é condição. Desde os anos 1500, Inácio de Loyola é que enfatizava, inspirado em outros, a verdade, a necessidade de composição do lugar interior. Ponha-se numa posição que favoreça o recolhimento. Feche os olhos. Agora, aquietados, vamos respirar com profundidade, sem pressa. Tudo para que também o corpo favoreça o encontro. Afinal, não nos encontramos com ninguém se não for mediante o corpo que leva nossa vida. Tentemos sentir o coração que bate no nosso peito, e isto é vida, que a cada dia segue o seu dinamismo biológico, numa espécie de maravilhosa organização da própria pessoa que somos nós. E então juntos, agora sim começa a oração, juntos vamos pedir que o Espírito Santo venha conosco, venha suscitar em nós aquelas necessárias, decisivas, essenciais disposições de ânimo para o encontro com Jesus na sua palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei-nos da vossa luz, do vosso calor, das vossas afeições divinas. Fazei-nos dóceis à verdade que de Deus procede. Fazei-nos sensíveis e perceptivos
ao amor de Jesus Cristo que quereis nos revelar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos imaginar aquelas cenas. Lembra? Jesus falava por parábolas. Pessoas o circundavam, grandes grupos, e os discípulos em torno a ele, mais gente, muito mais, querem ouvi-lo, querem deixá-lo falar, sentem-se necessitados da sua verdade, daquele seu olhar terno, daquelas suas lições tão simples, mas tão densas de verdade. Jesus está a falar sobre o reino de Deus, está à margem do lago. De um lado as águas e as ondas que batem junto à praia. Lá estão eles, junto à praia. De outro lado é a cidade de Cafarnaum. Não era grande, em torno de 1000 habitantes, significativa para os padrões do tempo. E Jesus a falar. O reino de Deus acontece como um homem que lançou a semente. Jesus está a falar e nós podemos ir com ele à imagem de alguém que tem a terra lavrada. Naquele tempo o faziam com bois, arados. Havia muita pedra, muitas pedras. Nem havia muitas condições para a semente germinar, mas a semente germina. Podemos até ver aquelas sementes que caem, aqueles brotos a aflorar. Comovente, mas tudo faz pensar que não haverá nenhuma vitalidade. Afinal, há muitas pedras, pouca chuva, mas ela germinou. Não é a virtude do solo e nem a competência de quem lançou que agora tem algum efeito. É a semente dentro dela mesma que germina, cresce. Podemos ver aquela semente crescida, talvez de trigo. Já são pequenas plantas, já produziram seus cachos e seus grãos. Jesus fala da colheita. Que maravilha! É o reino de Deus assim. Jesus comparou. Mas sigamos mais, ainda ele está a falar. Olham para ele os que estão, os que o circundam, os que estão ao seu entorno, e a voz sua ressoa. Confunde-se com as ondas, o rumor das ondas que se quebram, do vento que sopra, dos passarinhos que cantam. E ele está a falar. O reino de Deus é como uma semente de mostarda, pequeníssima semente de mostarda. Podemos imaginar o Senhor nos seus gestos a dizer que aquela semente germinou, que aquela hortaliça está a crescer, que já chegou a 2 ou a 3 metros. Os casos mais extraordinários chegavam a esta vitalidade. Depois a hortaliça se desfaz, mas como planta é frágil, como o reino de Deus que nunca é forte, que os passarinhos se abrigam, mas de onde tanta energia numa semente tão insignificante em dimensões e em tamanho? E demos um novo passo. Agora é para mim, eu estou lá, o Senhor está a dizer a mim que o reino de Deus é como uma semente lançada na terra. O solo no Oriente, já disse, muito, muito pedregoso.
talvez eu também semente a palavra. Uma interioridade endurecida, dramas, rancores, raivas, impaciências, maledicências, críticas mordazes, insensibilidades diante da dor do outro. São todos traços de uma interioridade endurecida. Mas é também verdade que a semente germina. Coisas boas que fui capaz de fazer. E a palavra que eu ouvi e que acolhi. O bem que eu fiz apesar de tantas durezas, não porque eu sou rico de virtudes, mas porque o Espírito de Deus me qualifica a agir com benevolência. A semente tem uma força própria, a palavra tem sua própria vitalidade. E o solo antes endurecido produz frutos. Como a semente no campo, como a pequenez da semente de mostarda na minha interioridade, como a palavra. Mas ela produzirá frutos, antes ou depois. Tem seu tempo e seu ritmo. Mas a palavra de Deus que alcançou o meu coração e a minha mente, quer contar com minha adesão para que os frutos do amor de Deus se multipliquem. E podemos aqui imaginar-nos, digamos assim, um campo que somos, alguns frutos que geramos, o bem que já fizemos, a superação do mal que poderia nos triturar interiormente. Vencemos não porque somos fortes, mas porque há uma semente lançada em nossa interioridade. É a palavra. Talvez o Senhor esteja a perguntar a mim: em que grau eu acolho? Quantas vezes ouço? De que modo? Qual é o lugar, dentre tantas palavras da minha vida, qual é o lugar da palavra de Deus? Eu estou lá à beira da praia, ouvi sua voz, seu olhar me foi dirigido, e talvez desde lá, desde o lago da Galileia, desde aquela praia, ele olhe para mim e me pergunta: qual é o lugar? Se há lugar para a sua voz e sua palavra em minha vida, eu tenho que ser honesto. Talvez eu esteja tão ocupada, que está difícil ouvi-lo. Que resposta ele me daria? O que ele me diria? É bem possível que ele esteja a perguntar: tem tempo para me ouvir? Aceita me ouvir? É hora de eu lhe falar. É hora de eu lhe responder. É hora da minha oração.